Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Tiago, eu tenho um canal no YouTube, eu gravo. Se o irmão quiser ir lá, meu nome lá é Gabriel Raso, fica à vontade. Tem vários vídeos lá, comentários da escola da toda lição eu estou comentando. É bom que a gente também, né, desenvolve. Vai ser difícil dar aula para o professor, né? Não. Dar aula do professor não, né? Comentar sobre a lição com o professor. Mas vamos lá, meus irmãos. A forma do culto, nossa lição 11. O nosso texto do dia está em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos estão percebendo que a nossa lição nesse trimestre está bem, vamos dizer assim, bem polêmica, né? Pode ver que o comentarista e até mesmo o escritor da revista e o comentarista, eles estão colocando várias coisas acerca de os cultos que estão acontecendo fora. Como nós vemos, não é culto, é ajuntamento de pessoas. Então eles estão, vamos dizer assim, colocar uma linguagem, né, conhecida, eles estão batendo forte nisso. Porque nós vemos, como nós estamos falando, não existe, o culto perdeu a essência. Nós vemos hoje o ajuntamento de pessoas. Então ele vai falar aqui também acerca do formalismo. O culto também não pode ser tão formal, não pode ser um ritual, como num casamento. Hoje eu estava no casamento, eu fui para dentro de casamento, aí o camarada, o rapaz lá, o assessor lá da noiva lá, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. O culto também não pode ser isso. Mas o culto também não pode ser extravagante ao extremo e virar bagunça. O culto tem que ser, como o apóstolo Paulo disse, com ordem e decência. Como a pessoa se veste com ordem e decência, nós cultuarmos a Deus, nós temos que cultuar com ordem e decência. Mas aqui na nossa síntese aqui, Deus criou todas as coisas, ordenadamente, nada veio do caos. Tudo que existe tem uma razão de ser, assim também no culto ao Senhor necessitamos de princípios básicos de organização. O culto tem que ser organizado. As pessoas reclamam da liturgia do culto, né? Quantas vezes você não ouviu falar assim: meu irmão, eu sei o que vai acontecer no culto. O pastor vai orar, depois vai vir a orquestra, vai cantar os hinos da harpa. Depois da orquestra, algumas igrejas são irmãs, são jovens, adolescentes. Aqui é o coral, os conjuntos, depois são os conjuntos, depois a mensagem. Então eu já sei tudo o que vai acontecer no culto. Mas isso, irmãos, é bom para ter organização. Isso se chama liturgia, isso é bom. Mas você pode ver que sempre quando o hino é adorado pelo grupo, ou até mesmo pela orquestra, mesmo que seja o mesmo hino que eles tocaram há 3 semanas atrás, é diferente. Porque a essência da adoração tem que ser diferente. Nada de formalismo e também não, vamos dizer assim, sair do padrão, sair da ordem. Mas aqui em 1 Coríntios 14, 26 ao 33, o apóstolo Paulo abordando algumas coisas que estavam acontecendo. Lá na igreja de Corinto, que é a igreja, meus irmãos, dos dons, a igreja das revelações, a igreja do pentecostal, vamos dizer assim, né? Olha o que ele fala: que fareis, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito por 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, seja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Só até aqui, irmãos. Então, parece, o que nos dá a entender aqui, parece que as pessoas, quando estão falando isso, um querendo falar mais alto que o outro. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Que a língua estranha edifica quem? A si mesmo. E a profecia edifica quem? A igreja. A igreja. Então ele queria dizer o quê? Não é para ficar também, não, você fala consigo mesmo, você vai edificando a você mesmo. Mas, se tiver intérprete, aí você pode falar abertamente. Mas ele quis dizer o quê? Um após o outro. Também se todo mundo falar ao mesmo tempo, o que vai se entender? Nada. Vai virar uma bagunça. Pode ser o pastor. Vai virar uma bagunça. E aí no 29, e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se o outro que estiver aceitado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, ou seja, se um estivesse falando aquilo que não era, devia se calar para deixar o outro falar aquilo que realmente era uma revelação para a igreja. Porque, meus irmãos, hoje, existe ou não existe aquelas profecias que você está vendo o camarada falando em cima, ou até mesmo na igreja, que não tem nada a ver? Porque quando é Deus falando, você sente autoridade, você sente a presença de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Que muitos faziam isso para quê? Para se aparecer, para dizer que era espiritual. E hoje, nos nossos dias,
Não é diferente. Mas aqui no 31, porque todos podereis profetizar depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas e estejam sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, vocês já tiveram a oportunidade de profetizar para alguém? Sim. Já tiveram? Já tiveram a oportunidade de falar em língua estranha? Todo mundo aí participa do Espírito, fala em língua estranha. Você entra em transe, você sabe que você não está falando, você sabe o que você está falando, não sabe? Ou você entra em transe e você não esqueceu de tudo, não sei nada. Nossa, meu irmão, o que aconteceu? Não, a gente sabe. Porque a língua estranha, ela vem para nós falarmos e nós vamos falando, mas também, lógico, a gente também não vai, nós não vamos também falar o quê? Aquilo que não é existente na nossa mente, na nossa língua. A gente vai falar aquilo que Deus tem colocado. Não é tão racionalizado assim, você não fica trabalhando as palavras para falar na hora que Deus está te usando. Você vai ali falando e é uma forma também que não tem muita explicação. Não tem explicação, mas tem raciocínio. Tem um raciocínio, mas você fala assim, não, porque como eu falo, é meio complicado explicar na hora que você está entregando uma profecia. Aconteceu uma vez num monte comigo. E eu fiquei com medo na hora, e ali eu continuando falando em mistério com Deus, falando em mistério. E aí eu cheguei perto do irmão e comecei a falar com o irmão, e Deus me usando para falar com ele. Mas eu não pensava assim, essa palavra não vai ser bem colocada, sabe? Palavras coloquiais, palavras isso, palavras aquilo. Eu apenas deixei que aquilo dentro de mim direcionasse ao irmão. E assim foi que aconteceu. Foi só uma vez que aconteceu. Deus já me usou de outras formas, mas dessa forma foi só uma vez. O que acontece muitas vezes, irmão? Às vezes a gente uma vez. Pode falar. Vamos falar das experiências agora. Só uma vez. Você ensinou uma profetada. Como antes. Acho legal esse sotaque aí do mineiro uma vez. Então o que nós vemos, irmãos? Que trem só aconteceu uma vez. É o caipira ou é o mineiro? É o mineirês. É o mineirês, né? Ainda bem que é o carioquês. O carioquês está do seu lado aí, não? Esse é o carioquês. Mas, irmãos, o que acontece? Já aconteceu também, que às vezes nós temos a oportunidade, que a gente fica temeroso, poxa, será que é de Deus, será que não é? Mas parece que a unção é tão forte que você vai, e quando você começa a falar, dá o lugar para o Espírito, você vai falando, e você vai sentindo que a pessoa está recebendo coisas que você não sabia. Porém, você sabe que você está falando com a pessoa. Nenhuma palavra que passa por você, meu irmão, você vai dizer que, poxa, eu estava em transe, eu não sabia, o que aconteceu? Não, a gente sabe o que está acontecendo. Porque o culto é um culto racional, nós somos seres racionais, então nós sabemos o que está acontecendo. Agora, irmãos, infelizmente, esses movimentos aí que se joga o paletó e as pessoas caem, eu particularmente nunca vi na Bíblia, eu não posso dizer. Né? Ou eu posso dizer que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é procedência duvidosa. Porém, quando o apóstolo Paulo ele quis dizer aqui para a igreja de Corinto, para ter uma ordem, porque era uma igreja cheia de dons, mas estava havendo uma bagunça. Queria fazer, uns queriam ser mais do que os outros, queriam ser mais espirituais do que os outros. Você pode ver, meus irmãos, tem determinados lugares que sempre tem que ter uma profecia, porque se não tiver uma profecia no meio da igreja, não é culto. E às vezes a profecia nem é de Deus, é da carne. Quem tem discernimento consegue discernir e saber se é de Deus ou se não é. Mas vamos lá, liturgia. O que é liturgia? O termo liturgia é derivado de um vocábulo do mundo político da Grécia Antiga, que foi incorporado ao contexto religioso. Define-se como liturgia o trabalho que um cidadão exercia em benefício da coletividade. Então a atribuição não era percebida como um cargo, mas como uma honra. Ações como serviço militar, responsabilidade em cargos políticos, construções de bens públicos, todos eram concebidos como liturgia. Então, a gente estava falando aqui no começo a respeito da liturgia. Liturgia é uma ordem, não é isso? Uma ordem, tudo tem liturgia, tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter um momento. Tem um grupo de louvor, depois as irmãs, ou o coral, tudo tem que ter uma ordem no culto, porque senão o pastor vai chegar lá em cima do púlpito e a pessoa fala, não, agora é minha vez, não, agora é minha vez. Não, mas as pessoas já sabem mais ou menos qual é o momento que vai adorar a Deus. Às vezes o pastor vai falar em cima do púlpito, vai dar só um toque só, pós fulano, uma mocidade, pós não sei o que, o coral vai cantar mais um hino, a orquestra vai tocar mais um hino, mais no meio do culto, ele avisa. No entanto, todos sabem o que é liturgia. Mas aqui a gente estava querendo dizer aqui,
que liturgia para alguns é cansativo. Para alguns liturgia não é uma coisa, vamos dizer assim, saudável, porque as pessoas gostam de viver o quê? O que o Espírito Santo mandar, nós vamos fazer, o que o pastor naquele momento ele sentir, ele vai fazer. Não, irmãos, tem que ter uma ordem. Tudo que nós vamos fazer tem ordem. Aqui nós vamos ver aqui que na Grécia Antiga já existia a palavra liturgia, já existia culto a outros deuses, aos deuses pagãos, existia uma liturgia. Na questão política, existia uma liturgia, porque nós vemos que eles se reuniam, né, na ágora, no Areópago, vamos dizer assim, e cada um tinha o seu momento de falar acerca da política. E alguns eram contratados por outros para defender as suas questões, mas todos tinham o seu momento de falar. Então ele já sabia, tal momento, depois de fulano de tal, eu vou falar. Então isso era liturgia, organização. Alguém quer falar alguma coisa sobre liturgia? Então vamos continuar aqui. Quando introduzida no campo religioso, a palavra passou a designar a organização dos elementos culticos com a finalidade de prestar adoração e louvor a Deus de forma coletiva e saudável. E o Novo Testamento, texto como 2 Coríntios 9:12, Filipenses 2:17 e Hebreus 8:6, utilizam o termo que é traduzido respectivamente como administração, serviço e ministério. Pode-se assim notar que a liturgia não tem um fim em si mesma, mas tem como objetivo contribuir para que cada elemento do culto cumpra seu papel principal, que é colaborar na adoração. Então, a liturgia nada mais é do que isso, colaborar para que o culto possa ser um momento saudável para o crente, para aquele que venha cultuar a Deus, porque tem que ter os momentos para isso acontecer. Então, a liturgia é saudável, mesmo que, é engraçado, mas quantas vezes a gente já não parou para pensar nisso? De repente você está lá em casa meio cansado e você fala assim, poxa, eu vou para a igreja, mas quem vai cantar é fulano, depois é ciclano, depois é grupo tal, depois vai vir pregação. Mas eu já sei tudo que vai acontecer no culto. Hoje eu não vou não. Já aconteceu isso também? Não aconteceu isso já. E às vezes você fica no culto lá meio entediado, lá e falar, e fica adivinhando, depois das irmãs quem vai cantar é a mocidade. Aí canta a mocidade, não falei que ia cantar a mocidade. Depois da mocidade os adolescentes, não falei que era os adolescentes. Depois as crianças, não falei que eram as crianças. Depois vai tirar a oferta. Então a gente fica querendo às vezes adivinhar o culto, o que vai acontecer, mas a gente muitas vezes não absorve. Quando a gente fica com esse pensamento, a gente não consegue absorver o que está acontecendo no culto. Não consegue absorver a adoração, não consegue absorver o louvor, não consegue absorver o irmão que está dando uma palavra, não consegue absorver a letra do pastor no meio de repente um louvor que tocou mais a igreja. Ele traz uma reflexão naquele momento numa palavra de 2, 3, 5 minutos, que a gente quer ficar adivinhando. E quantos de nós já não fizemos isso? Eu já fiz. E não é saudável. O saudável é, mesmo que nós sabemos o que vai acontecer, nós absorvemos o culto. Quem precisa de liturgia? Se vivemos em comunidade, é natural que em determinado momento surjam as divergências. Elas não são necessariamente fruto do pecado ou da influência de Satanás, mas produto das nossas singularidades. Essa natureza multifacetada da humanidade repercute no corpo de Cristo, assim como nos ministérios que exercemos diante dessa condição própria da humanidade. O desenvolvimento de um conjunto de princípios para a organização do culto é absolutamente necessário. Irmãos, será que em determinados momentos as pessoas também não ficam pensando assim? Por que a mocidade não canta primeiro do que outro grupo? Por que a mensagem não vem antes de todos os louvores? O pastor começa o culto e ao invés de louvor e adoração já não dá para o irmão pregar. Já que passou isso também pela nossa cabeça? O que é mais importante no culto? Todos os têm seus fundamentos e os seus princípios. Mas o que é mais importante? Quando você chega na igreja, irmãos, o coral está adorando a Deus, que não deveria chegar no horário, antes vamos dizer assim, dos hinos da harpa, né? Mas muitas vezes a gente é como brasileiro, como um bom brasileiro, não somos britânicos, né? Somos brasileiros, pode ser. Então é difícil a gente começar a conseguir cumprir horário. Mas se a gente chegasse muitas das vezes no meio de uma mensagem, o irmão já estivesse pregando naquele momento, como é que seria, irmão? Tudo bem que a nossa cultura não é apropriada para esse tipo de conduta, porém seria muito chato, não seria? Que coisa estranha chegar no culto e mandar falar, e você nem ia conseguir entender nada da pregação. Mas quando a gente chega o louvor, parece que Deus já está abrindo as portas, mesmo que a gente está chegando atrasado, está recebendo de braços abertos, você vê aquela orquestra tocando, ou outras igrejas que não tem orquestra,
porém a irmã está cantando o hino da harpa ali, de repente com baterista ou sem baterista, às vezes não tem condições de ter, não tem uma banda formada, mas é gostoso, isso é saudável. Porque, meus irmãos, olha, eu fico pensando às vezes no seguinte, às vezes a mensagem vem, o irmão traz uma mensagem, e aí depois da palavra que acontece várias coisas que coloca no curso depois da mensagem. Eu acho, na minha opinião, que a mensagem deveria pregar a palavra de Deus, o pastor orar pela igreja, a missa apostólica e todo mundo ficar pouco. Porque aquilo ali vai ficar na sua cabeça. A mensagem vai ficar na sua cabeça, mas quando se coloca a mensagem, aí vem isso, aí vem aquilo, aí não sei o que, aí irmão, aí parece que você perde. Se você não tiver bem atento no culto, parece que você perde o que aconteceu com a mensagem. Aí a pessoa pergunta, mas o que aconteceu? O que foi pregado? Eu não sei, depois falou tanta coisa. Eu particularmente, não sei se os irmãos concordam, mas eu particularmente gostaria que fosse assim. Os avisos fossem dados até antes da mensagem. O pastor falar, essa é a minha forma de liturgia. Cada irmão de repente tem a sua liturgia na mente. Eu gostaria que, ao invés de a orquestra, do coral cantar depois da orquestra, a mocidade, ou as irmãs, ou a mensagem, mas a minha definição, particularmente de liturgia, seria essa. Antes da mensagem, os avisos, tudo que tiver que resolver antes da mensagem, irmãos, porque nós sabemos que a mensagem, porque na glória nós vamos continuar louvando e adorando a Deus. A gente vai ter mais mensagem, não vai ter mais tempo que ouvir mensagem no sentido de pregação, não vai mais ter, mas a gente vai continuar louvando e adorando a Deus. Agora aqui é a possibilidade, é a oportunidade que nós temos de ouvir uma mensagem acerca da palavra, porque lá a própria palavra vai estar lá conosco. Então, meus irmãos, nós sabemos que a palavra, no caso, a pregação, todos têm as suas contribuições, mas nós sabemos que a mensagem, quando é lógico, uma mensagem de Deus, uma mensagem que seja profunda, tudo fala conosco, o louvor fala conosco, o testemunho fala conosco, mas a mensagem é diferente. Mas aqui também, por favor, só uma parte. eu queria pedir para alguém, se dá para pegar um pouquinho de água para mim, não esqueci de pegar. A marca está seca. O que acontece? Você fez menção aqui, Gabriel, da tua forma de pensar, claro. Deveria ser, ok? De repente, cada um de nós aqui, de uma forma ou parecida com a sua, né? Eu particularmente concordo contigo. E pode ser que entre nós aqui, ou entre outros irmãos, existam outras maneiras de pensar. É exatamente isso que o comentarista põe aqui, né? Ele diz assim, é natural que em determinado momento surjam divergências, um quer de uma forma, outro quer de outra, outro quer de outra. E aí é por isso que tem que ter uma só, para a gente ter um padrão, porque exatamente. Não dá para agradar a todos, né? Não dá para agradar a todos. Então é exatamente por isso que a igreja o culto precisa ter uma liturgia, e normalmente essa liturgia ela deve ser mais ou menos lógica também, né? Deve ser mais ou menos lógica. Aqui na nossa igreja a gente tem uma dificuldade, eu não sei se chamar isso de dificuldade, mas vocês vão me entender, é que as diversas pessoas, as mesmas pessoas participam de diversos segmentos. Por exemplo, só que canta na orquestra, toca na orquestra, canta alguns na mocidade, outros adolescentes. Coral, adolescente. Está no grupo de louvor, né? Está no grupo de louvor. E aí, quando terminou a orquestra, vai para o coral, vai mudar para o segmento que vai cantar no culto, existe uma movimentação tremenda. Essa movimentação, na maioria das vezes, ela é necessária, porque não tem como, né? Às vezes não dá para evitar. Por exemplo, uma senhora que toca na orquestra, a hora que o círculo de oração vai cantar, ela tem que sair do lugar dela e vai. Porém, a gente percebe, eu sou muito observador, a gente percebe também que existe uma movimentação, alguém se aproveita desse momento para se movimentar também sem necessidades. Eu fico às vezes observando, rapaz, principalmente no final do culto, e aí às vezes não há mais essa necessidade de movimentação,
existe uma movimentação e um falatório, que é uma coisa assim, qualquer dia eu vou contratar, vou pagar pro Rogel para ele filmar isso aí e fazer um vídeo depois. Porque você tem um sininho, né? O sininho. Ninguém respeita mais. Sininho. Vou pagar pro Rogel, ele coloca todos aqueles efeitos, filma vários ângulos ao mesmo tempo, depois pra gente mesmo ver. Entendeu? E assim, é triste, irmãos, é terrível isso aí. Falta de respeito com a liturgia. As nossas Santas Ceias, já houve um tempo que Santa Ceia terminava tarde. Porque eu venho reparando, a Santa Ceia tem terminado antes do meio-dia. Meio-dia a pessoa está indo embora, foi embora, mesmo já assim, está na igreja. Né? E mesmo assim, o pessoal não espera terminar a Santa Ceia, o pessoal está se levantando, está indo embora. Pô, eu me lembro. Quando acabava antigamente com a bênção apostólica, né? Eu me lembro que, principalmente quando eu morava aqui, aquelas portas lá do fundo, elas não eram abertas, tudo Santa Ceia, enquanto não se desce. Não, o pessoal abre. O pessoal está abrindo. É o povo que abre, né? Nós não. Assim, é complicado segurar alguém por força dentro da igreja para ele ficar até o final do culto. Acho que isso aí não é o ideal. Agora, o que está faltando é ensinamento nesse sentido. Principalmente, aí quando eu me refiro à Santa Ceia, principalmente para os irmãos que vêm das congregações, a gente lá tem que ensinar isso. Põe no culto Aí, a gente está fazendo uma Santa Ceia aqui, muito parecido com a de Corinto, né? As pessoas não estão ali usando a Santa Ceia como um momento. Daqui a pouco o pessoal vai chegar aí, cada um vai trazer sua própria Santa Ceia e vai começar a comer. A gente começar a tocar os hinos da harpa, vai não, a minha ceia eu já fiz, estou indo embora. Não, ou pode fazer o seguinte também, ele marca mais ou menos a hora da Santa Ceia, vai começar a servir em 11h20. Ele nem vem para a igreja, fica na casa dele. Aí ele fez, peraí, 11h20 agora, já vou me servir aqui mesmo, porque é o horário que eles estão servindo lá. É assim. Mas é complicado, pastor, porque... Mas ainda nossa ainda está no lucro ainda, porque tem igreja que agora eles transmitem o culto online, não. os caras as pessoas já ficam em casa participando do culto online, não existe que eu família, vamos fazer nosso culto. E ainda tem mais assim. Mas o que acontece também, existem duas questões aí. Eu também já participei já em grupos já também, que às vezes o camarada que de repente participava de um determinado grupo, ele cantava, vai dizer, no grupo da mocidade, eu não tenho mais problema nenhum com a liturgia. A minha liturgia foi até cantar na mocidade. Agora eu vou sair da igreja, vou ficar lá fora porque eu fiz minha parte. Se você quer que as pessoas respeitem a liturgia que você prestou para Deus, a organização, o respeito que você teve para cantar na mocidade, então você tem que respeitar os outros também. Na orquestra, já viu? Eu não vou falar daqui porque eu não conheço aqui. Mas a igreja que eu congregava, o pessoal tocava, acabou de tocar, você não via mais, meia dúzia ali. E não é porque estava nos grupos, não, é porque estava do lado de fora da igreja, nos corredores da igreja. Então, meus irmãos, até o Marcos estava falando também, acerca de organização, infelizmente nós temos isso. E não é porque, e aí eu posso dizer, não é pessoal de fora muitas vezes, é o pessoal daqui mesmo. Vi gente já que participou do pão e do cálice, vai embora. Tem nem conversa, ainda não pode. Eu estou aqui, não estou aqui tanto tempo, mas quantas eu vi o pastor Pereira já? Irmãos, o culto não acabou ainda, não deu a bênção apostólica, irmãos, dá um tempinho aí. E o pessoal vai embora. Isso é uma vez por mês só. Se fosse, sei lá, depois do meio-dia isso, não vamos até entender, né? Mas antes do meio-dia, você fica com Santa Ceia. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Eu queria sair daqui antes do meio-dia. Mas aí também, Marcos, é o seguinte também, né, irmão? São várias situações, né, que a gente vê, irmão, que, vamos dizer assim, tá bagunçado o negócio. Tá bagunçado. Que nem o irmão estava falando acerca do deslocamento no culto, isso não faz parte da liturgia. O que faz parte da liturgia é o deslocamento daqueles que vão participar de outros grupos. Mas você vai ver que é tudo pertinho. Então você vê a movimentação. Agora, o que está errado é a pessoa ficar lá, e anda, e vai no banheiro 5 vezes, toma água 10 vezes.
Isso não faz parte da liturgia do culto. Conversa, dá risada. O que faz parte da liturgia do culto é o quê? É as pessoas que estão fazendo parte dos grupos ou vão prestar o seu louvor a Deus, elas estarem em movimentação. Agora, aquelas que não estão, irmãos, agora eu pergunto para os irmãos, quando as pessoas vão no cinema porque o filme é 3 horas, será que não espera para ir no banheiro? Ou não espera para beber água? Eu já fui no cinema, mas quando estou com vontade de ir no banheiro, eu não espero não, eu vou. Mas aqui na igreja você tem que ficar, tem que esperar, tem jeito. Tem que ficar ali, que de repente, que nem eu sou diácono, estou ali na porta, às vezes só está eu ali, e tem que ficar ali a postos ali. Aí se chega o irmão, vem aqui rapidinho que eu preciso ir, entendeu? Mas aí já volta rápido. Mas às vezes no culto você vê que irmão, é complicado. É complicado porque, como aqui na lição está falando, há muitas diferenças, várias cabeças, várias pessoas que pensam, e nos dias que a gente vive hoje, cada um quer fazer aquilo que acha que tem que fazer, acha que não precisa cumprir regra, não precisa cumprir liturgia. Mas, onde nós paramos, se um ordenamento mínimo qualquer organização humana torna-se caótico, até mesmo a adoração a Deus, deste modo, por melhores que sejamos ou mais espirituais que nos achemos, todos necessitamos de limites e sinais que nos apontem até onde podemos ir. É aquilo que o irmão Marcos estava falando. Precisa ser ensinados, precisa aprender as pessoas, reaprender a ter limites. Porque sempre houve os limites, sempre houve o respeito. Então as pessoas hoje precisam reaprender a ter limite e reverência. Porque eu quero ver se chegar em determinado órgão ou determinado lugar, se vai fazer aquilo que for fazer. Que nem você está ali, você vai para um casamento, eu duvido que você vai pisar no tapete vermelho da noiva. Eu vou sair aqui, aí vai lá, levanta a perna assim, que tem os negócios, né? Ou abaixa e sai por outra. Por quê? É uma regra, você não pode pisar ali. Quem pode pisar ali é os padrinhos na entrada, os padrinhos na saída, e a noiva, o noivo, os pais da noiva, sabem que não pode. Então as pessoas, irmãos, têm que aprender que na igreja há limites. Que nem tem uma igreja que todo mundo fala mal. Olha, eu fui numa igreja, que os irmãos até vão saber. Aquela igreja que os hinos são, que as pessoas tocam muito e só a mulher pode tocar órgão. A congregação cristã. Olha, eu fui lá na igreja na Brécia, não sei se os irmãos conhecem. A igreja lá é enorme, vocês já entraram lá? Eu moro lá perto lá. Enorme, a igreja é enorme, você entra lá e são, eu não sei, um dia que eu fui, eu não sei quantas pessoas tinham, porque não tinha mais ou menos. Havia uma espécie de sede, não é? É uma sede, a sede. Acho que é a sede do Estado. Eu acho que é do município. Mas, enfim, um rapaz lá que eu trabalhava no Brasil me convidou para ir lá. Eu fiquei lá sentado, sem brincadeira nenhuma, irmãos. Eu não vi uma pessoa andando. Eu não via uma pessoa andando. E a gente vê, a gente até falou dos pentecostais, até comentei sobre o pentecostal. O pentecostal, irmãos, ele é meio, né? Ele parece que tudo está tudo bem, tudo certo. Eu vou lá, damos glória lá, está tudo certo. Não. Os pentecostais, muitas vezes, eles não têm uma certa ordem. Se você vê em outras igrejas, outras denominações que não são pentecostais, você vê que, irmãos, que principalmente na hora da palavra, é uma reverência tamanha, que as pessoas sentam e ouvem e ficam com a Bíblia aberta. O pentecostal, irmãos, hoje não está levando nem Bíblia mais para a igreja, nem traz Bíblia mais para a igreja. E aí tem entendimento? Não. Tem conhecimento? Não. Tem reverência? Aprende a ter reverência? Não. E como é que fica a liturgia do culto? Nenhuma, porque ele não sabe nem o que é liturgia. Ele já ouviu a palavra liturgia, mas ele não sabe que a liturgia é cumprir as ordens do culto e também respeitar aquelas que são colocadas. Aqui nem o irmão estava falando, eu defendo essa. Gostaria que fosse assim. Mas se não é, eu vou ficar murmurando? De novo? Vai falar de novo, avisa de novo depois do culto, de novo avisa depois da pregação, de novo esse falatório, de novo. Não, irmãos, essa é a regra, tem que respeitar. Se essa é a regra adotada pelo pastor Pereira, pelos demais pastores, eu vou reclamar do quê? Se ele acha que tem que dar o aviso depois do culto, eu vou fazer o quê? Vou ficar murmurando, mas de novo, porque eu vejo os irmãos às vezes balançando a cabeça assim, ó. Quantas vezes eu já não vi, balançando a cabeça, não acredito, mas de novo, vai começar a falar isso tudo de novo. Aí o pastor às vezes fala 10 vezes a mesma coisa no aviso. Ele já está avisando há 2 meses. E aí a pessoa chega no dia que tem o evento, o que vai ter hoje mesmo? Não é assim?
Mas a liturgia que ele adotou foi essa, estava vindo depois, e ele está adotando essa liturgia de dar esse aviso já faz 2 meses, e as pessoas às vezes perguntam, o que vai ter amanhã mesmo? Não sabe. Por quê? Fica tanto murmurando com as coisas, que não absorve os avisos, não absorve tudo. Alguém quer falar alguma coisa? Felipe? Felipe, você pode falar, Felipe. Bom, Gabriel, eu só preciso que você conceda um tempo para o Tiago, não é? Não pode ser no final. O Tiago tem um testemunho, eu combinei com ele que ele Não, faria hoje aqui, então no final, pode ser no final do final. qual horário, Thiago? 10h30 você tá bom? 5 minutos. 10h30. Tranquilo. Tá bom. Quais os fundamentos de uma liturgia? O primeiro fundamento da liturgia é o louvor a Deus. Tudo que acontece no culto deve exaltar e bendizer ao Pai. Logo, se algo é realizado sem tal finalidade, deve ser suprimido da devoção coletiva. A segunda razão de ser da liturgia é a coletividade. Isto é, tudo que envolve o processo de organização, o culto deve visitar o bem comum. Jamais o interesse individual. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o louvor, nós já falamos o que é o louvor. O louvor é o quê? Elogiar a presença de Deus. Isso é o quê? Uma coisa coletiva, uma coisa que acontece com todos. Porque não é só porque o grupo da mocidade está cantando que eu vou ficar quieto. Mas, eles estão cantando, eu vou ficar conversando aqui. Não, procura, acompanhar o culto. Os hinos da harpa, se de repente o data show der problema, vai ficar muita gente vai ficar na mão, porque não traz mais harpa para a igreja. De repente der problema no data show, Mas é necessário trazer a harpa, traz a Bíblia, traga a Bíblia. Acompanhe os hinos que estão sendo adorados, mas não sei a letra, mas procura mentalizar, porque são hinos fáceis, não é hinos difíceis. Não é uma música do Legião Urbana que conta uma história, que é difícil você conseguir acompanhar, ou aí uma outro tipo de música secular que é difícil acompanhar. Não, são hinos da harpa. Eu estou falando do Legião Urbana, meus irmãos, nem sempre eu fui crente, mas a gente vê o quê? Que são hinos fáceis, não é? Garanto todo Eduardo e Mônica. Ou de repente um Racionais, que ele conta uma história. Se você não souber a letra, você não vai conseguir acompanhar. Eu gostava muito de Racionais, você não vai conseguir acompanhar, porque ele está contando ali, eu estou contando uma história. Entende? Então você não vai. Mas aqui os hinos aqui, eles contam os refrões, são falados, é refrão que fala, algumas vezes, então é fácil para você acompanhar. Então as pessoas têm que conseguir acompanhar. E se de repente fecha os olhos, fica orando, para poder absorver o que está acontecendo no culto. Não murmuremos acerca das coisas que nós muitas vezes não agrada à nossa visão, mas não é por isso que nós também vamos criticar. Por isso, gostos e preferências particulares precisam ser deixados de lado. É aquilo que nós estamos falando. O culto é organizado para a glória de Deus e a igreja de todos os adoradores. O terceiro elemento da liturgia é a organização. A aplicação da liturgia deve permitir que a participação no culto seja inteligível a todos. Não há nada mais indiscernível ou misterioso no culto. Tudo que acontece deve promover uma adoração racional. Irmãos, por isso que o apóstolo Paulo fala que o culto tem que ser um culto racional. Um culto que nós temos que discernir o que está acontecendo no culto. Discernimento é um dos dons do Espírito. E nós temos que discernir, como nós falamos no começo acerca de profecias, de língua estranha. Quando você está antenado para o culto, quando você está atribulados aqui a colocar aquilo que não está acontecendo, que de repente a pessoa quer fazer aquilo que ela não está sentindo do Espírito Santo de fazer. Isso é um problema, até para nós nos dias de hoje. Então aqui, o apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Corinto, o que ele estava querendo dizer aqui? Que tem que ter uma ordem. Os excessos e os exageros estavam existindo, irmãos. Antigamente nós vemos que o irmão que já foi no monte, eu nunca fui no monte não, irmãos. Mas eu também, parece que o Belém também não apoia também essa questão de monte, O Belém não apoia, tá certo. Porém, eu já vi pessoas, eu já ouvi relatos, não digo que é verdade, eu já ouvi, passando por tempo eu já ouvi, que começa aquele negócio no monte, até mesmo em algumas igrejas, você vê o pessoal se batendo, caindo, no meio da igreja. Aí eu pergunto para os irmãos, quem já viu uma manifestação do Espírito Santo? Às vezes as pessoas estão um do lado da outra assim, e não se pega e não se bate. Quem já viu? Agora também os irmãos já viram também aquelas que se batem e de repente até caem. Eu nunca vi não, mas já vi se bater. Ou de repente roda e bate na cabeça, dá uma tapa na cabeça do irmão. Quem já viu isso? Hein? De repente a pessoa está rodando e está dando tapa na cabeça do irmão. Isso é de Deus, irmão?
Será que o Espírito Santo, quando deixar aquela pessoa, será que ele não sabe que existem as pessoas ali? A pessoa sabe o que está fazendo. Porém, o Espírito Santo não permite. Às vezes a pessoa está de olho fechado, às vezes tem pessoa de olho fechado. No espaço mínimo. É o jeito que Deus usa ela. Eu não vou criticar a manifestação do Espírito Santo naquele momento. Mas você vê que não acontece, não bate em ninguém, não, a pessoa não cai em nada. Você vê a pessoa está ali e não toma escorregão nem nada. Mas também tem outras situações. O que acontece? A pessoa cai, já vi dando um tapão na cabeça do irmão da frente. Irmão, em relação ao monte, eu ia bastante ao monte na minha conversão. Eu ia quase todos os dias praticamente. Até eu fiz uns 3 dias. Você já viu alguma coisa aí? Então, eu e um amigo meu ficamos até 3 dias lá acampado no monte. Foi uma experiência muito boa para a nossa vida espiritual. Então, no monte, acho que essas pessoas aí que agem dessa forma, o monte é ideal. Porque no monte você tem muito espaço. Você tem espaço, você gosta de correr, corre, você gosta de dar tapa na árvore, dar tapa na árvore. Isso é o momento de expressar o que você está sentindo ali. Você profetizar para a árvore também, né? Prega, eu já preguei para a árvore. Estava treinando. Como é que falar em estou lá treinando a árvore. Você nem entregou a profecia para a árvore, não, né? Não, profecia não. Eu já ouvi gente que entregou a profecia para a árvore. Mas é assim, irmão. Eu tive, então, um monte de pessoa tem uma oportunidade de fazer isso. Eu não vou incentivar nem nada isso, de ir ao monte. Mas a pessoa que se sente melhor assim, eu estou no quarto, né, dentro da casa dela, começa a buscar a presença do Espírito Santo e dá um lugar lá. Isso aí acontece, Marcos? Isso aí que o Eu acho assim, independente se você vai no monte. Não é. Eu acho que o que falta na pessoa mesmo é o conhecimento da palavra. Não, mas. O conhecimento da palavra não faz esse tipo de meninice de coisa, entendeu? Não. Mas o que acontece aí, o Belém e outra denominação que eu estava também no defende foi o seguinte. Estava tendo muito problema no monte, as pessoas estavam sendo assaltadas, mulheres sendo estupradas. Não é pelo fato, e também alguns exageros também que existem. Irmãos, eu já também, tomando até o gancho aí, pessoas que caem, entendeu? Tá lá rodando lá e de repente cai, irmão, barranco, quantos barrancos tem ali, perigoso. Só precisa saber o que está fazendo. E outra coisa, quando nós estávamos falando que não defende, por isso. Não é porque não é de Deus, não é isso. Porque também defende que se você quer orar, vem para a igreja. Eles defendem essa questão. Eu falei disso no domingo passado. No domingo passado que eu falei a respeito de monte, né? Nós somos Belém, eu também sou Belém, né? Uma grande igreja, e às vezes um dos nossos problemas, eu vou me incluir, né? Embora eu não defenda essa ideia como belemita, é achar que nós somos donos da verdade. Mas é o que às vezes acontece. E às vezes a gente quer ditar regras, né? Uma coisa que serve para nós, para São Paulo, aqui, que é realidade aqui, não é no caso, o Mário está acabando de chegar de Minas. De Minas. Eu estive 4 anos mas Minas é cheio de monte. Oi? Minas é cheio de monte. Minas é um estado montanhoso, né? Eu morei 4 anos no Rio, eu não tive o privilégio de ir ao monte. Por que eu não tive o privilégio? Porque lá no Rio, os irmãos vão para o monte, não igual o pessoal aqui de São Paulo, que vai estudar o título do pastor. Isso é verdade, tem muita gente que vai para lá para se sentir à vontade para fazer o que é reprovado dentro da igreja. Eu também não concordo com isso. Agora, eu não posso daí, nós não podemos daí generalizar e falar, você não tem que, não, peraí, vamos ver o contexto. Lá no Rio, o pastor vai para a igreja, vai para o monte com a igreja. Pastor, a festa da mocidade. A mocidade vai para o monte, normalmente vai um pastor, junto com a mocidade, junto com a orquestra. Olha, vamos fazer uma consagração, vamos fazer até de dia, sábado de manhã. Todo mundo no Monte de Irajá. Tem uma vez que eu até mandei no grupo da mocidade, não foi? Um aviso, né? Acho que era um sábado ou domingo. Nós também vamos fazer uma consagração lá no monte. Então, pastor junto, né? Acompanha tudo isso aí. Durante todo o tempo que eu estive lá, eu nunca ouvi nenhum problema. E assim, desculpa, né? Com todo respeito que eu tenho à minha igreja, estou falando da Assembleia de Deus de Cordovil. Cordovil. Então, se alguém tem dúvida, né, da idoneidade
né, e da sanidade espiritual da igreja, depois pesquisa um pouquinho quem são os homens que congregam lá em... Vocês vão ver um tal de Antônio Gilberto, né? Quem mais? Alísio Nascimento. Entra lá depois. Não, mas não. O que eu quero dizer assim, a gente não dá falando, a gente não é dono da verdade. Só que o que acontece é que às vezes a gente, como eu estava falando, a gente critica as coisas sem saber. Eu não critico, eu apenas passei aquilo que eu já ouvi. Mas também na igreja, eu nunca fui, particularmente eu nunca fui no monte. Ô Gabriel, nunca fui. Só um segundinho. As razões pelas quais o pastor Wellington e demais pastores aqui em São Paulo não gostam, não permitem, enfim, que o pessoal aqui de São Paulo vá para o monte, eu até posso concordar com ele. Da nossa realidade aqui, ok, né? Embora, né, alguém poderia pegar e começar a acompanhar também. Não vai junto. Né? Estou dizendo ele que já está com quase 90 anos. Essa questão aí vai estar mais complicada, né? Vai junto. Mas melhor proibir, porque senão se de repente liberar, vai ter que ir também, né? Você tem que andar com essa vez. Se os filhos estão indo, vai junto. Vai lá um dia ver como é que é o negócio. Mas vamos para frente, vai. Mas então, irmãos, é porque o que acontece? Até mesmo na igreja, nós vemos, como aqui na igreja de Corinto, havia alguns exageros. E é muito provável que também essas coisas estariam acontecendo. Um queria ser mais que o outro, um queria ser mais espiritual que o outro. E nessa disputa, acabava virando bagunça. Um começava a profetizar, o outro levantava também para profetizar. E ninguém entendia nada, um falava língua estranha, um querendo falar mais alto que o outro. De repente tinha aquele momento de as pessoas se sentirem com mais extravasar mesmo acerca do que está sentindo com a presença de Deus, não consegue ficar parado. Mas aqueles também queriam também fazer, eu também sei fazer, de repente virava uma bagunça. Então o apóstolo Paulo colocou, falou assim, um depois dos outros, tudo com ordem, para poder fechar uma liturgia saudável para a igreja. E inteligível, né? É importante que o culto ele seja um culto coletivo, não um culto individual. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, quando a pessoa fala língua estranha, ela tem que falar para si mesma. E quando profetiza abertamente. Mas aqui, no 2 aqui, a adoção de uma liturgia para a edificação coletiva. Havia muitos talentos entre os coríntios, por isso, para o desenvolvimento espiritual de todos, era necessária a adoção de um plano litúrgico para que as celebrações em Corinto fossem edificantes para todos. Logo, deveria haver espaço para tudo, do louvor ao falar em línguas, passando pela profecia e pelo discernimento de espírito. Um conceito chave, entretanto, era a ordem, de modo que cada um, a partir do seu próprio relacionamento com Deus e no desenvolvimento de sua adoração, deviam colaborar individualmente para o estabelecimento de um bom ambiente de louvor a Deus. A desculpa de que o momento da adoração nos conduz ao descontrole é inválida. É aquilo que nós estamos falando, não é descontrolado, o negócio tem que ser organizado, o negócio tem que ser racional, o assunto tem que ser racional na igreja. Nós temos que absorver um culto racional. Eu achei interessante aqui, deveria haver espaço para tudo, do louvor ao falar em línguas. Tem que ter espaço. O momento do culto na igreja tem que propiciar isso para o povo. Mas a igreja tal não defende, não adere a pentecostalismo e tal, não tem problema. Mas aqui nós temos isso. Então nós temos que ter o espaço, nós temos que ter aquele momento. De repente você está adorando na mocidade, vou falar mocidade porque quantas vezes aconteceu, está adorando na mocidade, de repente você não consegue mais cantar, você vai falando língua estranha e vai sentindo a presença de Deus ali, porque é aquele seu momento, né? Aquele momento ali você está adorando a Deus, está falando com Deus, e você está sentindo a presença de Deus mais firme. E também, meus irmãos, de repente falar língua estranha edifica outras pessoas. Sabe como? Porque essa pessoa fala, ela também quer sentir a presença de Deus, não com inveja, mas também não vai fazer isso para poder mostrar que você é mais espiritual. Esse era o problema da igreja de Corinto, um querendo ser mais espiritual que o outro. E havia na igreja de Corinto, meus irmãos, pecados, como o apóstolo Paulo denunciou, que nem entre os ímpios existia. Assim, existia no sentido de proporções, que não deveria existir na igreja. O rapaz dormindo, tendo caso com a esposa do pai. De repente a mãe morreu, e o pai casou de novo, e esses casos que ele teve que tratar, adultério, fornicação, várias coisas que ele teve que tratar. E era uma igreja cheia de dons, porém, pecados terríveis. E as pessoas, com todos esses pecados, olha como são as coisas, né?
As pessoas com todos esses pecados, com toda essa vida terrível que não confessava, ainda queria chegar na igreja, ainda queria demonstrar uma espiritualidade falsa. Isso que está acontecendo no nosso mundo. Falta de ordem. Se tivesse uma ordem, meus irmãos, olha, sinceramente, isso é uma denúncia que eu faço. Eu até preguei na igreja na semana passada sobre falsos profetas. Eu falei sobre isso. Por que não toca alguns homens para a liturgia ficar melhor? Porque tem pessoas que sabem o que está acontecendo nesse mundo, que sabem qual é a política da igreja. Por que não toca? Porque vai escandalizar? Deveria tirar. O apóstolo Paulo aqui não tinha problema disso não, irmãos. A igreja de Corinto não. E a pessoa tinha que ir lá na frente confessar seu pecado ainda. E falar o que fez. Hoje nós não temos isso, porque, né, vai colocar, como quem diz, vai expor a pessoa e tem os direitos, né? Tem várias coisas aí. Hoje a pessoa, o que o pastor Pereira faz aqui, tem igrejas que não faz mais. Ir lá na frente pedir perdão, já tem igrejas que não faz mais isso. Não faz mais para não poder expor, senão a pessoa pode processar a igreja. Mas, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Os pecados eram terríveis dentro da igreja de Corinto, porém as pessoas queriam colocar uma espiritualidade falsa. E aí, quando começaram a acontecer as coisas dentro da igreja, que de repente aquela pessoa que orava mais, buscava mais a Deus, de repente estava pregando com mais fervor, com mais, né? E a pessoa queria fazer igual, mas não tinha o preparo, não estava com a sua vida no altar. E aí um desastre. E infelizmente, esse é o relato, esse é o cenário dos nossos dias. O princípio do amor na estruturação da liturgia. Paulo deixa bastante claro que todas as regras comunitárias, operações sobrenaturais, normas coletivas e manifestações espirituais precisam ser medidas pelo amor. Nada deve ser feito por revanchismo, sentimento de humilhação do próximo ou narcisismo, ou seja, buscar para si mesmo. Cada cristão daquela comunidade tinha o privilégio de exercer seus dons e ministério, desde que levasse em conta que a existência desses era para a glória de Deus e serviço à comunidade. Sem a devida conciliação entre dons, ministérios e amor, a bênção de Deus pode tornar-se inválida, ou seja, tem que fazer para todos. O dom que Deus te deu, o dom que Deus nos deu, não é para nós mesmos. De repente Deus, eu tenho, graças a Deus, eu não tenho dom para cantar. Para cantar, Deus misericórdia. Se me colocar para cantar, eu consigo assim, acompanhar um outro. Mas falar alguma coisa da presença de Deus, dá para falar, que nem hoje nesse momento. Eu jamais posso usar essa oportunidade para querer aparecer a mim mesmo. Falar assim, não, eu vou fazer para me promover, para os irmãos verem que eu não sei nada mesmo, né? Mas de repente alguém possa achar que eu sei alguma coisa. Então isso não pode ser usado para isso. Os dons que as pessoas tinham na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava colocando um basta, que não era para eles mesmos, era um dom para que fosse colocado coletivamente, para que outras pessoas pudessem receber. O dom que Deus te deu para adorar a Deus, uma voz bonita, administrar também, que é um dom. Administração é um dom, meus irmãos. Administrar a igreja é um dom, administrar o culto também é um dom. Quem que já como é que fala? Já dirigiu o culto, sabe como é que é? Se você não te fizer uma boa administração, você perde a merda do culto, não tem ordem, não tem horário, não tem nada. Então você tem que já pensar. O louvor vai durar tanto tempo, e esse irmão não vai contar testemunho não, né? Quando a pessoa começa a contar um testemunho de repente antes do louvor, e você já encaixou uma pessoa para contar em seguida, então você já tem que, na verdade, já tem que diminuir o espaço. De repente pedir desculpa àquele irmão e falar, olha, não fica na próxima oportunidade. Porque a igreja também tem que ter horário para acabar. Tem que ter o horário do culto, lógico. Tem os seus momentos, passa 10, passa 15, passa 20 minutos, né? Às vezes do horário. Mas isso aí é normal. Mas o que eu quero dizer, às vezes igrejas que às vezes passam 1 hora e meia, 2 horas, o culto tem hora para acabar. As pessoas precisam saber o horário para acabar. E a pessoa que está dirigindo o culto tem que ter uma noção. E isso também não está especificamente, biblicamente falando, mas é um dom, administrar o culto, né? Ter horário, colocar as pessoas, encaixar. Porque, irmãos, quem dirige culto sabe que é difícil, irmão. Difícil de dirigir culto. A pessoa pensa que o pastor Pereira ali, até o pastor Eliezer, pensa que é fácil, e lá as irmãs vão cantar. Às vezes os hinos das irmãs podem demorar 10 minutos, e de repente a mocidade pode demorar 15, de repente os louvores podem demorar um pouquinho mais. O grupo de louvor de repente pode cantar e de repente aumentar 10 minutos do seu louvor, não é assim? Eu não estava aqui ontem, né? No começo. Também não consegui vir, não. Eu vim, mas não no comecinho. Até ia vir. Aí as meninas, pai, se eu fosse arrumar, vai atrasar a gente.
Aí eu trouxe eles aqui e voltei em casa me arrumar. Mas pelo que é difícil de ensinar aqui, ontem o Felipe dirigiu, são os cultos de segundo sábado. Por quê? Dá o horário que deveria começar e o pessoal não chega. E dá o horário que deveria terminar, o pessoal vai embora. Exatamente. Assim você fica, e aí, o que eu faço? Eu começo? A questão é que o meu Marcos falou é verdade. O segundo sábado, tanto é que o pastor, sabendo que o pastor Marcos viu, eu falei para o Flávio. O Flávio veio trazer umas coisas antes do culto começar. Eu falei, Flávio, você começa o culto. Não, eu falei, tudo bem, Flávio. Eu falei, o pastor Marcos está vindo, eu vou falar, eu passo a direção do culto para ele, é pastor, já está acostumado. Aí o Paulo falou assim, mas se você for passar, você tem que passar passar a liturgia do culto para ele, né? Passar a programação do culto para ele. Aí eu falei assim, e agora? Como que eu vou passar a liturgia do culto para um culto que eu não sei que hora o pessoal vai chegar, que hora vai ter grupo formado para cantar? Tanto é que até eu vou falar com a minha prima mesmo, eu estava resolvendo as coisas, porque nós teríamos a janta após o culto. Eu entrei pro culto, a hora que eu dei de cara com ela, eu falei, Laura, eu vou orar 10 minutos e vou começar o culto. Ela falou assim, pelo amor de Deus, não faz isso, não vai fazer igual o meu pai, porque a gente está arrumando, vai arrumar o louvor ainda. Eu olhei no relógio, era quase 7h20. Então, assim, você fica pensando, a questão O que eu faço? Então, porque assim, aí você quer se programar para que o culto seja grande, né? Porque assim, não adianta você querer botar uma coisa na cabeça, mas não tem como você pessoas para poder desenvolver. E aí você fica meio travado assim. E ontem, assim, a questão, ontem eu levantei muito, não sei se o Marcos percebeu, mas por quê? O que vai acontecer? Porque não tem como você organizar o culto só. Vai dar para fazer igual no culto de domingo. Não vou dizer que o culto de domingo seja fácil da liturgia, mas em vista do culto de sábado, de segundo sábado, é muito mais fácil. Porque a hora que você levanta, o pessoal do louvor já sabe que tem que estar ali, porque o horário do culto começa aquele horário. O pessoal da orquestra tem que estar aí. E se tiver 10 minutos, se tiver 20 minutos, assim, robotizado já, a pessoa já vai naquele horário. É tudo ali, ó. Você dá para fazer um culto sequencial rapidinho, que não dá para fazer no culto de segundo sábado. Mas aí o que acontece? Aí que vai, é que nós estávamos falando, é o jogo de cintura, né? Você tem que ter jogo de cintura, você tem jogo de cintura, né? Para lidar com isso, aí tem que ir aqui e ali, vamos cantar um hino, vamos começar, cantar os hinos da harpa, é negócio, Mas aí eu falo uma coisa, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Você não gosta? Não de improvisar, é de ter que sair do meu lugar para organizar uma coisa que já poderia ser organizada. Mas é isso aí. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu sou presbítero. Eu não gosto de sentar, não é que eu não gosto de sentar no púlpito. Eu não sento no púlpito devido às coisas que eu faço pela igreja, porque às vezes, irmão, eu falei, por favor, vem aqui, faz isso. Eu falei, monta a cantina, você ajuda nisso. Eu vou ficar, pra mim, eu acho ridículo sentar no púlpito, só para dizer que senta no púlpito, e ficar saindo o tempo inteiro para resolver isso. Porque o irmão vai dizer que você está ficando no púlpito e você tem que sair para resolver tudo. E aí você te acompanha, mais importante, faz assim, ó. Então, você é importante, você senta no púlpito, mas é tão importante que você tem que ficar saindo. Irmão, eu acho muito ruim ter que ficar resolvendo coisas que pode ser resolvido um pouquinho depois ou antes do culto, na hora do culto. Olha, Tiago, eu posso pegar 5 minutos? Porque você fica fica 10h30. A questão que a gente está debatendo aqui, liturgia e questão da racionalidade do culto, é você saber o que você está vindo fazer na casa de Deus. Mas tira atenção, Felipe, se você fica se movimentando no culto, que nem o Marcos estava falando no começo, isso que a gente não falou de tudo, hein? Se a gente começar a falar... é justamente isso. As pessoas vêm para o culto hoje, assim, eu vou falar, assim, eu até falo assim por mim, às vezes até tento me policiar com isso, de você não ter que sair no meio do culto para resolver coisas que você podia ter resolvido antes, ou resolver depois. E as pessoas aproveitam o culto para fazer essas coisas. Olha, domingo retrasado, eu vou até falar, domingo retrasado,
os adolescentes acabaram de cantar e de repente sumiu, um grupo de adolescentes sumiu. Eu desci aqui, eu vim para cá, perguntei para os adolescentes: vocês estão fazendo? Não, a gente vai ter ensaio. Ué, pá, como assim? Não, da peça do musical. Aí eu fui, cheguei no maestro, falei: Anderson, por favor, você está sabendo de alguma coisa? Ele falou: não, não estou sabendo de nada. Pergunta para tal pessoa. Eu fui na pessoa e falei: e aí? Não, não é comigo, é com a outra. Eu fui: e aí? Por quê? Porque a questão não é, a minha questão não é, a questão é assim: acabou de cantar, some todo mundo. E vai todo mundo para fora. É assim. Aí eu vou falar uma coisa: no meu tempo de adolescente, se eu saísse, não vou dizer que eu não saía, para ir beber água e voltasse rápido, daqui a pouco minha mãe entrava e ia: o que você vai fazer aqui fora? Hoje nós não temos mais esse cuidado. Os pais não têm esse cuidado. E os irmãos, muitos dos irmãos, é isso, acabou não. Cantei aqui, ou a palavra, acabou a palavra, acabou o culto. Vamos abrir um parênteses aqui. O Felipe agora falou uma coisa que eu estou lembrando agora. Não faz parte da liturgia do culto, movimentação da igreja. Não faz parte da liturgia do culto, criança ficar brincando com bica dentro da igreja. Não faz parte da liturgia do culto a criança ficar no meio da igreja ali e o pai fica que nem um banana olhando, que nem eu vi na sexta-feira, mas não acredito. Ficou olhando. Não faz parte do culto isso. Isso tem que ser tratado, como o irmão falou. Antigamente também não era assim, comigo também não era assim. Uma vez na igreja que eu congregava também, minha esposa falou: não fala isso, porque quando você tiver filho, seu filho também vai ficar querendo. Vai querer ficar andando? Vou fazer que nem meu pai fez. Você gosta de andar dentro da igreja? Se meu pai fosse, na época que eu comecei, para mim, meu pai não era crente, eu comecei de adolescente. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza absoluta, que se meu pai fosse um crente, principalmente no culto ainda, meu pai é bem. E me visse andando dentro da igreja como criança, sabe o que ele ia fazer comigo? Ah, você gosta de andar na igreja? Tá bom. Ele ia pegar um dia, isso é o que eu estou pensando, o que provavelmente ia acontecer. Você gosta de andar dentro da igreja? Tá bom. Ia vir um sábado à tarde, um dia que não tivesse culto na igreja. Você vai andar na igreja? Pois agora você vai ficar andando durante 2 horas dentro da igreja. Pode andar. E você sentar, cada vez que você sentar, você vai tomar uma surra. Eu te garanto que meu pai faria isso comigo. Mas infelizmente hoje a criança tira a atenção do culto. Irmão, mas deveria. A questão acho que de mudar paradigmas, né? Não é mudar paradigmas, não. Pode falar. É questão de mudar paradigmas, porque na ocasião em que nossos pais, eu como tive 14 anos, então não tive o prazer de estar como criança na igreja. Também não. Mas antigamente trazia criança, punha criança para participar de um culto de doutrina. A criança não absorvia nada daquele culto de doutrina. Já se a criança estiver num ambiente em que a mensagem é direcionada para ela, acredito que ela vai ter muito mais proveito. Olha, Mário, você desculpa, mas eu vou discordar de você. Pelo fato de a gente pensa que a criança não está prestando atenção, ela está prestando atenção. Ela sabe o que está acontecendo no culto. No culto de doutrina? No culto de doutrina, irmão. O louvor, ela sabe o que está acontecendo, uma palavra, ela sabe o que está falando. Se o pastor falou alguma coisa lá, ela pode ter certeza que ela vai repetir. Entendeu? Lógico, ela não vai absorver o culto ou o ensinamento como um adulto absorve. Como um adulto absorve, como um adulto entende. A linguagem que é direcionada. A linguagem, mas ela não vai entender como um adulto entende. Porém, meus irmãos, sabe o que ela vai começar a aprender? Aprender a ter ordem, aprender que tem que chegar na igreja e sentar e esperar. O Marcos vai falar. Não, eu concordo com o que o Mário está dizendo, no sentido de absorver ou deixar de absorver. E tem culto que não dá para separar, né? De semana não dá para separar, enfim. Agora, o fato da criança não absorver, também eu não vou liberar ela ficar atrapalhando o culto e andando. Eu tive 3 filhos, pena que o Silas não esteja aqui hoje, né? Eu tenho 3 filhos, eu acompanhei a família do Silas. O Silas tem não sei quantos irmãos, né? Que é menino que nem rato, né? Ah, sim. 5 deve ser homem. Não, é verdade. 5 deve ser homem. 5 homens. Não, é verdade. São 4 homens, mas não sei quantas mulheres. É verdade. E eu lembro desses meninos tudo. A irmã estava no colo, no chão e na barriga, né? A mãe do Silas. Eu lembro disso aí. E esse menino era terrível. E hoje sabe, a igreja que era do tamanho dessa sala aqui,
eles colocavam fogo. O pai do Silas não era crente, né? Então, e às vezes eu pegava no pé dele, né? Eu era jovem ainda, né?